Atenção porque vai começar a aula de inglês. Hello! Olá, pessoal! Espero que todos vocês estejam bem. Vamos lá iniciar mais uma semana de aula. E essa é a aula de número 13 da língua inglesa. E eu gostaria de começar, como sempre, com a nossa frase do dia. Nossa frase do dia hoje está bem curtinha aí, mas ela vai dar um incentivo para vocês, aqueles que às vezes estão um pouquinho desanimados, tá certo? Vejam o que a nossa frase do dia vai dizer. Só tem duas palavrinhas, repitam aí, para vocês pegarem a pronúncia também, certo? As palavras dizem o seguinte: stay e a outra focused, que significa fique focado, permaneça aí focado, tá certo? Então, mesmo em alguns dias que vocês podem estar um pouquinho desanimados, mas permaneçam focados, tá certo? Porque no final do ano vai vir a aprovação de vocês, vocês vão conseguir passar aí, então permaneçam focados, tá certo? E antes de começar, de fato, o nosso assunto de hoje, vamos realizar a correção de algumas questões da atividade anterior, da aula de número 12, a última aula que nós tivemos aqui pelo canal, tá certo? Primeira questão diz aí o seguinte: o tempo verbal past perfect, que significa passado perfeito, é utilizado na língua inglesa para descrever ações que aconteceram no passado, de forma mais precisa, antes de outras ações passadas. Qual auxiliar desse tempo verbal? Então, nós aprendemos na última aula sobre o passado perfeito, que ia falar de uma ação que aconteceu antes do passado simples. Não sei se vocês lembram disso. E o auxiliar, aquela palavrinha que vai estar na frase para nos ajudar a identificar que está nesse tempo verbal também, porque é ela, né, e o verbo no passado particípio, é o auxiliar had, esse que está na letra D, certo? Então, esse aí, essas três letrinhas, had, é o nosso auxiliar do passado perfeito. Resposta correta, letra D. Próxima questão é a terceira. A terceira questão dizia o seguinte para nós: qual a forma interrogativa do past perfect na frase a seguir? Então, tem uma frase em inglês que ela dizia: nós esperávamos mandar uma carta para ela, mas não tivemos tempo. Então, nessa frase aí, que está ali em inglês, né, eu já traduzi aqui para vocês. Nessa frase, qual a forma interrogativa? Então, observem a frase primeiro aí, né, o exemplo da frase. Começa aí, we had, logo o comecinho da frase em inglês. E tem a palavra hoped, tá? Começa com a letra H e O-P-E-D, certo? A forma dessa frase na interrogativa, na pergunta, como é que ficaria? Lembrem-se sempre que nas perguntas em inglês, nós devemos colocar o auxiliar no início da pessoa, antes da pessoa, tá certo? Então, quem é a pessoa aí dessa frase? Quem é o nosso pronome, o nosso sujeito da frase? É as duas primeiras letrinhas. Olhem a frase, o exemplo aí. Primeira frase aí do exemplo, tá certo? É o we, o WE, que significa nós. Esse é o nosso auxiliar, o nosso sujeito. Como é que fica na forma interrogativa? Nós só trocamos de lugar o sujeito com o nosso auxiliar. Então, observem que nas alternativas a única correta é a letra C, porque nós devemos colocar o nosso auxiliar na frente do sujeito, só isso, e colocar o sinal de interrogação no final. Então, a frase fica na letra C, tá aí, ó, had we, ok? Então, o had é o nosso auxiliar e o we é o nosso pronome, e vai repetir todo o restante da frase. Só isso. Letra correta, né? Alternativa correta aí, letra C. A quinta questão dizia o seguinte para nós: leia a tirinha e assinale a assertiva correta. Então, na tirinha aí, observem que essa tirinha, né, tem um rapazinho aí, o senhor, comendo e o telefone tá tocando. Então, ele ficou com raiva aí, tá vendo? Porque a hora da comida é sagrada, né? Então, tá dizendo que ele acabou de sentar para almoçar quando o telefone tocou. Então, essa é uma frase que está no passado perfeito. Porém, também está no passado simples, certo? A primeira parte da frase,
aí que nós vemos nessa tirinha aí, tem o auxiliar had e o nosso verbo no passado particípio. Então, a frase está no passado perfeito. Já a segunda parte da frase, quase no finalzinho da frase, observem a última palavra da frase. Tem aí a palavra ring, que é R-A-N-G. Tem essa palavrinha aí, que significa tocou. Então, é uma palavra no passado simples. Então, por isso que nós colocamos, nós dizemos que essa frase está no passado simples e no passado perfeito, tá bom? Então, a alternativa correta é a letra D, porque vai mostrar esses dois tempos verbais na tirinha, certo? E aqui, para quem anotou, quem colocou aí o gabarito no caderno, aqui está as alternativas corretas de cada questão. Primeira D, segunda letra C, terceiro C também, quarto B e, por último, a quinta questão, letra D. E agora vamos, de fato, começar o nosso assunto de hoje. O nosso assunto de hoje, vamos falar sobre condicionais, ou seja, orações, sentenças, né? As frases condicionais. Um condicional do tipo 1. Você vai me perguntar o que é isso. Eu vou explicar nessa aula bem direitinho para vocês, para que possa ficar bem claro. Porém, como se fala isso em inglês? Nós vamos dizer que é o primeiro condicional, certo? Mas está em português ainda, né? Como é em inglês? Observem esse nome em vermelho aí, que tem essa mulher escrevendo. Em inglês, nós falamos the first, e a última palavra, conditional. Significa o primeiro condicional, certo? Então, vamos entender o que é esse condicional. Quando falar em condicional, na cabeça de vocês já tem que lembrar que é uma condição. Então, por exemplo, se eu digo a vocês, eu só vou ao shopping se eu tiver dinheiro, por exemplo, né? Se eu quero comprar alguma coisa lá, eu só vou se eu tiver dinheiro. Então, isso é uma condição, certo? Então, esse é o nosso assunto. Mas o que é o primeiro condicional? Porque nós temos alguns tipos de condicionais em inglês. Nós temos o zero condicional, o primeiro condicional, o segundo e o terceiro. Existem alguns tipos de condicionais. Hoje, nós estamos vendo só o primeiro tipo. O primeiro condicional é um tipo de expressão, é um tipo de frase que vai nos dar uma ideia que depende de uma condição para acontecer. Então, vai ser uma ação que vai depender de uma condição para acontecer. Sua estrutura, se atentem muito a isso. A estrutura do primeiro condicional é sempre formada por uma frase no presente e uma no futuro, tá? Isso aqui vai ser muito importante vocês lembrarem disso. Por quê? Cada tipo de condicional, a gente tem a estrutura da frase. Nesse tipo, é uma frase no presente e uma no futuro. E aí, aqui vai falar, né, nesse azul um pouco mais escuro, que o primeiro condicional, a primeira condicional é usada para expressar ações e situações que são prováveis de acontecer no futuro. Quando a usamos, estamos pensando sobre alguma situação ou condição no futuro que será responsável por um resultado. E aí vai falar, né, a possibilidade daquela ação acontecer, tá certo? Observem esse exemplo aqui para que vocês possam entender melhor. Está dizendo aí nessa frase: If the weather is nice, até a vírgula aí, e o restante da frase: I'll go to the park. A frase está dizendo, se o clima estiver legal, né, se tiver um clima bom, eu vou para o parque, vou ir para o parque, certo? Então, a menina aí, né, o menininho aí está pensando que se o clima estiver bom, ele vai para o parque, certo? Observem aí essa estrutura da frase. Uma frase no presente, essa primeira frase, se o clima estiver bom. Então, uma frase no presente. Eu vou para o parque. É uma frase no futuro. Esse é o primeiro condicional. Outros exemplos aqui para vocês, ó. Sobre o nosso condicional, certo? Então, esse condicional, né, essas primeiras frases que estão aí em laranja, elas vão expressar uma condição e a do outro lado é o resultado, tá bom? Então, essa partículazinha que tem aí, if, significa se, ela vai sempre estar presente no nosso condicional, porque se é uma condição, nós precisamos colocar o se, ok? Então, o primeiro exemplo aí tem assim, se eu acordar tarde, eu vou perder o ônibus. Então, a pessoa aí tá pensando, né? Eita, se eu acordar tarde, eu vou perder o ônibus. Então, não pode acordar tarde, né? Isso é uma frase no primeiro condicional. Por quê? Tem uma frase no presente e uma no futuro. Segunda frase tem aí,
Se estiver ensolarado, eu vou ir para o parque, por exemplo, tá? Então, ó, se estiver ensolarado, eu vou para o parque. E a última frase, tá? A última frase está assim: se eu encontrar o seu e-mail, eu vou lhe enviar a foto, ok? Então, observem que em todas essas frases tem uma frase no presente e uma frase no futuro. Isso é muito importante. Aqui, outra atenção, certo? Repare que em todas aquelas frases que a gente viu, em todas as situações, estamos pensando sobre uma condição no futuro, tá? Nenhuma das situações está acontecendo, mas há uma possibilidade de todas elas serem concluídas. Então, esse nosso primeiro condicional não quer dizer que algo vai acontecer de fato, mas tem uma possibilidade de acontecer, ok? O presente simples, ele vai ser usado na frase para mostrar uma possível futura condição que vai acontecer, enquanto, né, o futuro, ele vai ser o resultado daquela ação. Então, se estiver ensolarado, eu vou para o parque. Esse eu vou para o parque é o resultado da minha primeira ação. Se estiver ensolarado, né? De acordo com o tempo, eu vou. Ok? Então, lembrem-se que é uma possibilidade de que a condição aconteça. Tá certo? É real a possibilidade de acontecer. Isso é muito importante no primeiro condicional. Aí. Aqui embaixo tem mais uma vez a estrutura, porque vocês não podem esquecer. Isso é o que vai ajudar vocês a conseguirem identificar as frases nesse tempo. Nesse primeiro condicional aí. Observem aí embaixo, nesse quadradinho, que tem aí a estrutura. Tem o if, que é o if, tem o presente simples e tem o futuro, tá bom? Tem outros exemplos aí embaixo para mostrar para vocês. Mas observem sempre isso. Aqui é a estrutura, né, daquela frase que eu tinha mostrado para vocês. Eu queria dar uma atenção aqui para vocês. Queria mostrar que vocês entendessem outro tipo de situação, mas que vocês tivessem atenção nisso, tá? Porque a estrutura, ela pode variar, por exemplo, trocar de lugar. O futuro vir primeiro, depois o presente, certo? Mas a estrutura é essa, sempre tem que ter frase no presente, no futuro e o if, tá bom? Mas observem esse exemplo aqui que eu coloquei. Olhem para ele. Tem aí, he will invite you to dinner. Tem uma vírgulazinha aí, depois da vírgula tem if you are free. E a última palavra, tonight. Essa frase significa: ele vai convidar você para o jantar se você estiver livre, disponível à noite, certo? Então, observem que agora, nos outros exemplos anteriormente, quando eu volto aqui para vocês, nesses exemplos aí, o if veio primeiro. Observaram isso? Nesse outro aqui, ele veio depois. Pode acontecer isso, tá bom? Mas, vejam que nós temos primeiro a frase no futuro. Esse will, que está grifado aí, ele está no futuro. O will representa futuro, tá certo? Então, sempre vai ter esse nosso amiguinho aí, porque representa futuro. Eu já expliquei isso para vocês também. E, em seguida, nós temos o nosso if e a frase no presente, tá certo, pessoal? Essa frase, ela pode ser alterada, né, de lugar, porque a frase diz assim: ele vai convidar você para o jantar se você estiver livre à noite. Mas também poderia ser: se você estiver livre à noite, ele vai convidar você para o jantar. Então, concordam comigo que a alteração da frase, né, não tem problema, tá bom? O significado é o mesmo, o sentido é o mesmo, mas que tem que ter uma frase no presente, uma no futuro e o if, tá bom? Aqui só tem outros exemplos para que vocês possam observar também. A mesma coisa que eu já falei, ó. Tem aí a frase: se eu estudar, eu vou passar nos meus exames, nas minhas provas, tá bom? E aí embaixo tem: eu vou passar nas minhas provas se eu estudar. Então, para que vocês possam perceber que a alteração não vai mudar o sentido. Nós podemos alterar a frase, né? Trocar de lugar a frase. Mas sempre vai ter o presente e o futuro e o nosso if, ok? E aqui, ó, não esqueçam o seguinte. Observem, eu coloquei essa imagem aqui bem legal para que vocês possam observar o seguinte. Às vezes, você não vai encontrar o will, W-I-L-L.
Às vezes você vai encontrar ele na forma abreviada. É uma forma mais curtinha de escrever a palavra. Vai ficar como tá aí nesse balãozinho verde, ó. Tem aí all, nesse caso, tá bom? Vocês vão encontrar ele com um apóstrofo e 2 L's, por exemplo. Mas isso é a mesma coisa, é o will. Então, quando vocês verem apóstrofo e 2 L's, saibam que é o will. Nesse caso, está com a pessoa eu. Tem aí, né? I will, que é eu vou, por exemplo. Mas pode ser ela vai, aí vai estar she, S-H-E, tá certo? Pode ser com outros pronomes. Porém, quando vocês verem o apóstrofo L, isso quer dizer que está no futuro, tá bom? Isso é uma abreviação, uma forma diferente de escrever a palavra. Então, tem aí, ó, uma tirinha, né, desses personagens aí, tá bom? Do Scooby-Doo. E vai mostrar essa frase no futuro, para nós também, no primeiro condicional. No futuro e no presente, tá certo? Observem o if, que tem uma frase no presente, e depois nós temos o nosso futuro, tá bom? E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Tentei trazer de uma forma bem clara aqui para que ficasse simples para vocês. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, entre em contato com os professores de vocês. Até a próxima aula. Bye, bye!